Como puxar assunto com qualquer pessoa? Bom, eu sou Bira Nunes e você está no meu Biraverso. E hoje eu tenho um assunto bem interessante para você que tem uma certa dificuldade em se comunicar com qualquer pessoa, com qualquer estranho que se depara por aí na sua frente, seja para fazer vendas, para conhecer, para fazer novas amizades, entre outras coisas, fora aqueles assuntos com seus amigos. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de propor um desafio. Ele servirá também como uma forma de quebra-gelo para que você consiga conversar com as pessoas. O que é esse quebra-gelo? Quebra-gelo é literalmente você tirar aquela sensação ruim na primeira interação. Tipo, você não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Você chega lá e cria essa forma de se comunicar com a pessoa. E o desafio é o seguinte: você simplesmente vai somar 1 mais 1, pode fazer aí de pensamento agora, 2 mais 2, 3 mais 3, 8 mais 8 e 10 mais 10. Agora eu quero que você pense na primeira verdura que você conseguir imaginar e comenta aí embaixo, que no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou deixar a resposta na descrição. Vamos direto ao ponto agora. Acontece que muita gente não sabe como se expressar e conversar. Tem muitos teóricos que dizem que falar "Oi, tudo bem?" em primeiro momento não é adequado. Porém, a gente tem que parar para pensar. A primeira forma de se interagir com outra pessoa é você primeiramente abrir na boca. Você não é tão experiente em conversar com qualquer pessoa por aí, você pode simplesmente dizer "Oi, tudo bem?" Não tem nada errado com isso, literal. Pelo contrário, é muito bom que você começa a se soltar, interagir, e não há quebra-gelo melhor do que "Oi, tudo bem?" Por mais que seja chato ou estranho para algumas pessoas, entre outras formas de conexão com as pessoas, nós temos que colocar em mente uma coisa: a empatia. Não necessariamente você tem que se prender a um "Oi, tudo bem?" e ficar por aí mesmo, porque é isso que as pessoas não gostam. O que as pessoas gostam é de quando você fala "Oi, tudo bem?" e acrescenta alguma coisa. Tipo, "Oi, tudo bem? Eu gostaria de pedir uma informação sobre tal coisa." "Oi, tudo bem? Eu vi você andando por ali e eu preciso pedir uma ajuda em tal situação, uma coisa que está acontecendo na minha vida." Esses exemplos são muito importantes, guarde muito bem eles aí. E quando a gente vai puxar assunto com uma pessoa, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiramente, nos conectar. E a melhor maneira de nos conectar com uma pessoa é primeiramente nos apresentando, falando quem nós somos. Eu me chamo Biratã, muito prazer, eu estou aqui me comunicando com você a respeito de algo. Isso é fazer uma conexão. As pessoas, elas precisam de nomes, dar e significado para algumas coisas, elas precisam ver, sentir, saber com o que estão falando. Então nada melhor que uma conexão é você dizendo quem é. A empatia é uma forma também de conexão, ou seja, para você sentir, colocar no lugar da outra pessoa. Você tem que parar para pensar: é o momento adequado para conversar com ela? É o momento ou a abordagem certa que eu estou fazendo, que não vai causar constrangimento ou deixar a pessoa com medo? Então nós devemos expressar a forma certa de nos comunicar e a forma que nós queremos nos conectar. O que traz em mente é uma situação de planejamento. Você precisa saber o que você quer falar com a pessoa sobre e como quer falar com ela. Principalmente, uma coisa que nós devemos ter atenção quando falamos com uma pessoa qualquer ou uma pessoa que encontramos pela primeira vez é a nossa linguagem corporal. O que nós transmitimos, como nós estamos nos posicionando para que a pessoa não se sinta desconfortável, para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa ela saiba que você não é uma pessoa mal intencionada e quer apenas conversar, conhecer ela. Então, para isso, você tem que ter um objetivo definido. Se você conversa muito tímido, preocupado, enrolando demais alguns temas ou assuntos, possivelmente a pessoa vai olhar para você e vai te achar um chato. E o que acontece é que você se torna uma pessoa desinteressante e fica mal falado. A questão é: o que nós expressamos, nós não falamos somente com a boca, nós falamos com o corpo inteiro. Então, saber conversar também é saber se posicionar, saber onde estar na frente, se na frente da pessoa é melhor, se do lado da pessoa vai ser mais interessante. A maneira que você está gesticulando condiz com o que você está falando.
E você também tem que falar com a pessoa como se ela já fosse uma conhecida, uma pessoa que você não teria medo de conversar, como um amigo próximo, um amigo de infância. E a pessoa percebe isso, ela sente isso, gera uma conexão muito boa. A gente tem que respeitar também o espaço da pessoa, você tem que saber quais assuntos tem que conversar, quais pontos você tem que tocar, quais piadas fazer. Então não é simplesmente você chega e conversa falando assim, e aí meu brother, alguma coisa do tipo. Você não precisa sempre se posicionar de maneira formal demais, porém você também não pode ser tão informal assim, porque vai causar desconforto. E nesse primeiro momento a gente precisa causar uma boa impressão. Então aqui a gente chama de atração e conforto. Então, quando a gente está conversando com alguém, a gente primeiro tem que chamar a atenção dela. Por isso que o oi, tudo bem pode ser uma ferramenta interessante, porque você chega, oi, tudo bem, a pessoa vai olhar para você. Normalmente as pessoas não ignoram alguém que fala oi, tudo bem, é claro. Só se for uma conversa por mensagem na internet que as coisas acabam se perdendo. Por isso que é bom, quando for conversar com alguém via mensagem, você já ir direto ao ponto, chamar um assunto, dar já as suas cartadas, né, que são mais interessantes para a pessoa poder responder e interagir com você. E outra coisa que a gente tem que evitar são perguntas de sim e não. Porque a pessoa literalmente vai ouvir o que você tem a dizer, parar, olhar para sua pergunta e dizer sim, não, acabou por aí. E é isso que você não quer. Outras coisas que são interessantes, quando a gente vai conversar com a pessoa, contato visual é importante e a maneira que a gente fala com a pessoa de cumprimenta, como se fosse um amigo. Uma coisa bem interessante que eu vi um tempo atrás em alguns vídeos de comportamentos sociais é que as sobrancelhas são bem interessantes nesse quesito. Sobrancelhas, o sorriso e a forma como você fala, o timbre da sua voz, a altura. Assim, quando você vai conhecer uma pessoa, você pode fazer isso aqui, ó. Oi, tudo bem? Percebe? A sobrancelha ela levanta. Digamos que isso é um comportamento de certa forma ancestral que ainda pode ser presente nos dias atuais. Você possivelmente cumprimenta um amigo seu de longe fazendo isso aqui. Oi, e aí, tudo bem? Faz uma certa diferença porque mostra que você é uma pessoa interessante. Então as sobrancelhas elas têm um papel fundamental nessa primeira interação. E outras coisas que a gente acha interessante talvez não sejam interessantes para outra pessoa. Então a pessoa tem que gostar do que você está falando. E numa interação você precisa perceber o que a pessoa está falando, como é que ela está falando, do que ela gosta de falar. E o que é mais relevante nisso tudo é que você tem que saber o que perguntar e como perguntar. Você não precisa ter vergonha de perguntar qualquer coisa, de tudo. Você pode perguntar, mas não pode transformar isso em uma entrevista ou um interrogatório. Longe disso, você quer conversar com a pessoa, você quer oferecer um produto, você quer conhecer ela, ser amigo dela, você precisa de saber o mínimo dessa pessoa para que ela possa saber que você é alguém que existe no mundo. É claro, você precisa se valorizar bastante também. Mas se você quer se conectar e conversar com uma pessoa, você precisa, durante a interação, estar se posicionando no lugar dela. Como é que seria se uma pessoa chegasse agora para você e falasse: oi, tudo bem? Eu estou precisando de tal coisa, será que você pode me ajudar a fazer isso? Aí você precisa compreender o lado também da pessoa. O que ela precisa? O que eu tenho de importante que eu posso oferecer para ela? O que ela tem de importante para oferecer para mim? Antes de mais nada, nós precisamos nos valorizar. E outra coisa, se você quer conversar com qualquer pessoa, você precisa abrir a boca. Você precisa literalmente conversar, simplesmente assim. Não precisa criar 1000 regras, 1000 formas de interagir com alguém. Você simplesmente precisa abrir a boca. Por mais estranho que pareça, você vai se modelar conforme o tempo, você vai crescer nos seus assuntos. Seja uma história de infância, uma coisa engraçada que você encontrou, uma piada ou algo do tipo, vai ser interessante você compartilhar, desde que a pessoa ela goste daquele assunto. Então nada como você perguntar: você gosta de tal coisa? Você entende tal série, filme? Aí sim você vai conseguir conversar com qualquer pessoa sem nenhum problema. Os assuntos vão ser infinitos desde que você saiba o que a pessoa gosta, os interesses dela e o que você gosta. Se é o que você gosta e quer agregar mais na sua interação,
esse vai ser um assunto bem interessante e vocês vão poder se comunicar muito mais futuramente. E tem uma coisa bem interessante que nós podemos fazer, é não deixar o assunto morrer, ou você para o assunto quando ele está mais interessante. Ou seja, vai fazer com que a pessoa queira conversar mais vezes com você sobre aquele assunto. E já é um outro quebra-gelo para você chegar de gancho, falando assim: ah, sabe aquele assunto que nós estávamos conversando? Eu achei mais coisas, mais informações sobre isso. E pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar o resultado do desafio na descrição. Se você gostou, deixa aquele like para mim. Comenta aí embaixo como é que você conversa com as pessoas, se você se prende no oi tudo bem, ou se você simplesmente para de falar com a pessoa porque você não tem assunto. Agora mesmo você vai começar a ter assunto. E para que a gente possa fazer um conteúdo parecido com esse ainda melhor, eu preciso que vocês conversem comigo, então já se inscreve no canal para sair outros vídeos tão interessantes como esse, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e aprender muito mais. Com o passar dos dias a gente vai melhorando, é claro. Já se inscreve aí e ativa as notificações, porque em breve terá um próximo vídeo falando desse assunto. E sobre o resultado daquele desafio, vou deixar agora na descrição. Me diz depois se eu acertei no desafio, se foi interessante para você, se você gostou, quer mais conteúdos como este e outros desafios, que eu tenho um monte preparado justamente para essas ocasiões. Muito obrigado, tchau, tchau!